Bom dia a todos. Bom dia. Gostava então apenas de começar com uma palavra de oração. Foi muito bom, mas muito bom mesmo poder entrar na presença de Deus já através do louvor e da adoração, através da música. E para mim é sempre tocante, porque a música, no meio dos louvores, Deus habita. Obrigado pela ministração. Vamos então baixar a nossa face em um momento de oração. Amado Deus, queremos neste momento agradecer-te, Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de estar diante da Tua Palavra, por mais uma oportunidade que nós temos de ser desafiados pela profundidade e da Tua Palavra, Deus, que ela possa agir como uma espada de dois gumes, que é apta para discernir entre os pensamentos e intenções do coração humano. Pai amado, que Tu possa tornar-se vivo, presente e transformar as nossas vidas através da Tua Palavra, Deus. Sê conosco hoje, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Este texto que nós vamos analisar hoje é um texto que eu tenho estudado nas últimas 2 semanas. Tive o prazer de estar a pregar o mesmo texto na semana passada numa outra igreja em Orgés. E pelas últimas 2 semanas eu tenho sentido o peso de quão profunda é este texto que nós vamos ver hoje. E cada vez mais, e quanto mais eu penso, basicamente nas últimas 2 semanas eu tenho pensado e ouvido e lido e refletido, e quanto mais eu penso, mais indigno eu sinto-me a transmitir a profundidade dessa mensagem. E mais incapaz eu sinto-me de transmitir essa mensagem. Eu gostava então de pedir ao irmão Simões, correto? Para poder ler... cá está. Simões, desculpe. Para poder ler então esta passagem. Estou um pouco restabelecido da minha doença. Agradeço-vos a todos as vossas orações e a Deus porque ainda me permite eu estar aqui. Muito obrigado. Amém. Portanto, vamos ler a João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Se faz favor. Posso segurar? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecente das trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar-se da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todo homem que veio e vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra do Senhor. Muito obrigado. Na semana passada, o Jonathan Sharp começou então a falar a respeito do tema do mês, que vamos focar então no menino Jesus.
E o Jonathan, então, na semana passada mesmo, eu sem estar cá, consegui acompanhar através da internet. Tecnologia é uma maravilha. E ele começou, então, a falar relativamente como a forma como Deus começou já a apontar para Jesus, já a partir das páginas do Antigo Testamento. Então ele abordou o texto de Isaías 9, se não me engano, não foi? Portanto, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. E então, ao longo, da mesma forma como ele falou, ao longo das páginas do Antigo Testamento, tudo aquilo que se faz e que acontece no Antigo Testamento apontam para o Novo Testamento. E então nós chegamos no Novo Testamento e nós temos então os evangelhos que relatam então a vida de Jesus. E o Evangelho de Lucas, por exemplo, relata então os fatos, mostra como o cumprimento da palavra de Deus veio acontecer. Mas o Evangelho de João não mostra os reis magos, não mostra Maria, não mostra o anjo aparecer a Maria, não mostra José, não mostra a manjedoura, não mostra fatos. Mas ele mostra a razão, ele mostra o porquê de Jesus ter vindo à Terra. E então eu decidi então hoje apenas abordar os primeiros 2 versículos do capítulo 1 de João e o versículo 14. Portanto, porque os primeiros 2 versículos, e pode colocar o Pedro, se faz favor, os primeiros versículos do Evangelho de João, eles basicamente dão a base, eles dão a base para nós percebermos todo o restante do Evangelho. E a partir daqui, então, nós podemos caminhar. Portanto, vou ler então novamente então, apenas os 3 primeiros versículos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Esta aqui é a versão da Bíblia para Todos. Em algumas outras versões existe o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este primeiro versículo já nos diz grandes verdades a respeito da própria natureza e essência de Deus, daquilo que Ele é. Porque os primeiros versículos mostram a autorrevelação de Deus a nós. O verbo, o logos, a palavra, reflete Jesus. E este primeiro versículo aqui, no princípio era a palavra, está a dizer-nos que a palavra, Jesus, já era Deus antes de todas as coisas virem à existência. E a palavra, Jesus, estava com Deus antes de qualquer coisa que foi criada existir. E a palavra era Deus. Portanto, aqui João já está a afirmar categoricamente que Jesus é Deus. E não há sombra de dúvida, nem questionamentos a respeito disso, porque ele é Deus e ele comprovou isso a respeito da sua vida e dos seus sinais. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Portanto, já percebam que esses primeiros versículos aqui mostram de que Jesus não veio à existência, ele não foi criado, ele não é mero resultado da criatividade de um ser humano. Ele já existia muito antes, de eternidade a eternidade. Ele é o alfa e ômega, muito antes de qualquer coisa vir à existência. Jesus já existia. E aqui nós temos já a expressão da Trindade também. Deus Pai e Deus Filho. E Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é mencionado aqui, mas sim Deus Pai e Deus Filho. E nós podemos fazer uma pergunta, e aqui vocês viram que eu sublinhei todas as palavras, palavra, porque a palavra aqui nos diz alguma coisa. Ela diz-nos realmente, e tem um significado. Por que é que será que Jesus foi chamado de palavra, ou no grego, logos? Por que, por exemplo, não foi chamado, no princípio, a verdade era? Porque Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Por que será que não diz que no princípio era a vida? No princípio era a verdade. No princípio era o caminho. Se calhar porque a palavra
tem um significado muito mais profundo, especialmente para os leitores do originais do Novo Testamento. A palavra logos, a partir da palavra logos, é de onde nós tiramos a nossa palavra lógica, a palavra razão. Portanto, no princípio era a razão. No princípio, a razão já existia. No princípio, tudo aquilo que veio a existir já estava pré-concebido na cabeça de Deus, porque Ele é de eternidade e eternidade. Portanto, a palavra basicamente descreve quem tu és. É a autorrevelação de Deus. Portanto, já neste primeiro versículo, pode passar para mais um, se faz favor. Já neste primeiro versículo, nós conseguimos tirar algumas palavras que descrevem a natureza do próprio Deus. Ele é eterno, ele é intangível, ele é incompreensível e invisível a nós. Ele é a palavra, ele é a autorrevelação de Deus. E por ter criado todas as coisas, sem dúvida é o Todo-Poderoso. E é este Todo-Poderoso que nós estamos a falar. Portanto, estes primeiros versículos dão apenas um relance daquilo de quem Deus é. E reparem que a palavra, ela basicamente, ela revela quem nós somos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, há uns meses atrás, ou mês passado, se não me engano, eu fui almoçar na casa do Manuel Rainha. E tivemos lá, então, um almoço muito gostoso, nós levamos uma sobremesa e tivemos um bom tempo. Depois do almoço, claro, sempre vem aquele bom cafezito. E é claro, eu sou um apreciador de café, portanto, se quiserem convidar-me a um café, eu sempre vou aceitar. Se eu não aceitar um café é porque eu estou doente, portanto, não é? Voltem-me a um bom senso, ou porque eu já bebia café durante o dia. Mas, de forma geral, eu bebo mais um, não há problema. Mas a minha esposa, ela não é tão apreciadora de café quanto eu, portanto, o Manuel Rainho, não sei se ele já sabia, se não, pá, a Vera estavam lá, portanto, eles tinham duas escolhas, ou eles poderiam estar na cozinha do tipo, pá, será que a Sara bebe café, será que ela bebe chá, o que será que ela vai gostar, pá, será que... Pá, perguntem-na. Porque as palavras da Sara vão revelar se naquele momento ela vai querer chá, se ela prefere chá ou se ela prefere café. As palavras revelam quem tu és. Quer dizer, se uma pessoa diz, pá, sou benfiquista, bem, nem tudo pode ser perfeito. Se uma pessoa diz, pá, sou portinguista, portista, desculpa, sou portista, bem, não há palavras. Mas se nós dissemos, pá, sou esportinguista, então, aleluia, não é? Quer dizer, se eu digo, eu creio em Deus, eu estou a revelar uma série de valores que estão em mim, e eu estou a revelar, então, esses valores que estão na minha mente. Mas se eu digo, eu não creio em Deus, eu sou um ateu, eu estou a revelar uma série de outros valores e concepções que estão na minha mente que são completamente distintas. Portanto, reparem que a palavra revela quem tu és. E a palavra era. E a autorrevelação de Deus já existia antes de todas as coisas serem criadas. Isso não é profundo. Não existem palavras, porque a palavra... Jesus, a palavra, o Logos, o Verbo, não é uma mensagem de Deus. Nem uma criação de Deus, mas é o próprio Deus a falar conosco em Jesus, de forma racional e de forma palpável. O menino Jesus representa o próprio Deus a falar conosco de forma racional e palpável. E então eu vou pular já diretamente para o verso 14. Por favor, acompanhem lá. Verso 14 do capítulo 1. E aqui, sim, voltam, se faz favor. Volta. Isto. Não, mais um. No Eugene Peterson, se faz favor. Existe uma versão aqui do Eugene Peterson que ele fala a mensagem e ele coloca então esse versículo 14 de uma forma muito bela. E mais um, se faz favor. Mais um. E mais um. Isto aí. Obrigado. E esta versão, então, ela revela um cadinho daquilo que
talvez, em outras palavras, a profundidade da qual esse versículo nos diz. Reparem a forma como ele coloca. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos. A glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico, até ao fim. Mais uma, se faz favor. Mais uma. Isto. E aqui, então, quando nós chegamos a este versículo, nós já temos aqui um paralelo daquilo que nós temos com João 1 e João 14. Mais um, se faz favor, Pedro. No capítulo 1, nós temos Jesus como sendo eterno, intangível, incompreensível. Mais um, Pedro, se faz favor. Invisível, a palavra, a autorrevelação de Deus. E aqui então nós temos essa tremenda verdade. São 4 palavras em grego, 4 palavras em português. O verbo se fez carne, ou fez-se carne. Jesus, ele tornou-se, Jesus encarnou-se. A palavra, o eterno, fez-se tangível. Reparem aqui, mais um, se faz favor, Pedro, pode completar essa tabela até o fim. Mais um. Mais um. Obrigado. O eterno limitou-se ao tempo e espaço. O tangível, o intangível tornou-se tangível. O incompreensível tornou-se compreensível e acessível. O invisível tornou-se visível. A palavra tornou forma de homem, tomou uma forma de homem. A autorrevelação de Deus tornou-se palpável e visível aos nossos olhos. O Todo-Poderoso tornou-se pessoal. O Santo de Deus manteve a sua santidade, mas em forma humana. A palavra tomou a forma de um homem e ele caminhou no nosso meio durante 33 anos. Isto não é lindo? Isto não é pelo menos incrível? Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 13. O autor de Hebreus coloca isso de forma também muito, muito clara e muito poética quase. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, com os nossos antepassados por meio dos profetas. E nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. E aqui essa frase encanta-me. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Hebreus 1, versículos de 1 a 13. A expressão exata de Deus caminhou no nosso meio. Um comentador bíblico, Carson, ele coloca esse versículo da seguinte palavra. A palavra, a autoexpressão de Deus, que estava com Deus e era Deus, tornou-se carne. Ela vestiu a nossa humanidade, exceto pelo nosso pecado. Deus escolheu fazer-se conhecido, final e definitivamente, em um homem real e histórico, quando a palavra tornou-se carne. Deus tornou-se homem. Ele veio, aquele menino, Jesus, numa manjedoura, de forma tão simples e humilde, representa o próprio Deus a caminhar. Reparem, em algumas tradições, eles dizem que Deus tornou-se carne, ele fez-se carne. Mas esse tornou-se aqui é diferente. Porque Deus ele não consegue tornar-se nada mais daquilo que ele já é. Deus não consegue tornar-se melhor daquilo que ele já é, porque Deus já é perfeito. Deus não consegue tornar-se pior daquilo que ele é, porque isso seria impossível, é uma contradição, porque Deus é perfeito. Deus não consegue tornar-se nada mais daquilo que ele já é. Não é como nós, por exemplo. Porque antes da criação, Deus já existia, porque ele é desde o princípio. Se queres uma clara imagem daquilo que significa a palavra tornar-se, por exemplo, pega uma fotografia de 10 ou 15 anos atrás
e olha-te no espelho hoje e vais perceber claramente aquilo que tu estás a tornar-se. Podes gostar ou podes não gostar. Este aqui é um bocado embaraçoso, mas pronto. Pá, estás a tornar-se algo que necessariamente não consegues controlar. Ou tu podes decidir tornar-se alguma coisa que tu não és hoje. Como, por exemplo, vou decidir tornar-me um psicólogo tão bom quanto a Cristina, ou um advogado tão bom quanto o Tiago, ou eu vou decidir tornar-me alguma coisa tão bom quanto alguma coisa que eu não sou hoje. Quando nós estamos a tornar-nos, nós vamos necessariamente mudar de uma parte, de algo que ainda nós não somos. Se eu olhar para o meu carro, por exemplo, ele está a tornar-se algo que não era há 20 anos atrás. Com certeza não. Mas ele está a mudar-se. Ele está a mudar. Mas reparem que Jesus, ele necessariamente não tornou-se nada, mas ele assumiu a forma de um homem. Jesus intencionalmente tornou-se um de nós e veio habitar no nosso meio. E reparem que e agora sim, eu quero mais um, se faz favor. Tira esse menino feio. Obrigado. E agora sim, então, aquele versículo que eu queria antes, da forma como Eugene Peterson fala. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. E nós vimos a glória com os nossos olhos. A glória única. O Filho é como o Pai. Sempre generoso, autêntico, do início ao fim. Jesus decidiu assumir a forma de um homem. De forma intencional, ele veio habitar no nosso meio. E no verso 14, é a primeira vez que a palavra Logos volta a aparecer. O Logos, o Eterno, fez-se carne. E Deus escolheu habitar entre o seu povo de forma mais pessoal, na palavra que se tornou carne. E agora então eu quero quebrar então este versículo em várias partes. A primeira parte então foi que o verbo se fez carne. E a segunda palavra do versículo diz, e habitou entre nós. E esta palavra habitou, no grego, refere-se à palavra tabernáculo, que nos leva ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, a presença de Deus estava com eles, mas não é como nós hoje, em que nós temos livre acesso a Deus. Naquela altura, a presença de Deus estava representada pelo tabernáculo. Portanto, o tabernáculo era a casa de Deus, que depois veio a tornar-se com o templo. Mas antes do templo era apenas o tabernáculo, ou seja, aquele lugar, o Santo dos Santos, em que somente um sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar para apresentar o pecado do povo. O tabernáculo agora não está mais separado por uma cortina, não está separado mais por um véu. Hoje o tabernáculo tabernaculou entre nós. Este tabernáculo hoje veio viver entre nós. Ele fez a sua tenda entre nós. É a verdadeira expressão da presença de Deus no nosso meio. E reparem que eu vou fazer agora um paralelo. Na Grécia Antiga, muitas pessoas, os seguidores de todos os deuses, precisavam sempre fazer muitos sacrifícios para tentar aplacar a ira dos deuses. Ou então precisavam fazer muito barulho e tocar os seus tambores para ver se acordavam os seus deuses que, em forma humana, muitas vezes dormiam. E é interessante porque eles precisavam fazer sacrifícios e sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Mas em Jesus, a ira de Deus foi expressa no seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o próprio Deus. A religião é o esforço que todo homem faz para tentar chegar até Deus. Mas Deus, em Jesus, tomou a iniciativa de vir e habitar entre nós. Em outras religiões, nós temos que dar toda a nossa devoção e trabalhar arduamente
para tentar sacrificar-nos e fazer coisas boas para tentar compensar o mal, e buscar perdão e aceitação. Mas em Jesus, nós somos aceites e perdoados. E por isso, como uma resposta de amor e obediência, nós damos a nossa devoção a Deus. Essa é a grande diferença entre qualquer outra religião e Cristo Jesus. Isso mostra a unicidade de Cristo Jesus, porque ele não está limitado ao nosso esforço. Porque nada daquilo que nós podemos fazer ou não vai fazer Deus amar-nos mais ou menos daquilo que ele já ama. Porque ele já nos ama de forma incrível e ele já mostrou isso na cruz. E Jesus fez-se carne através de um bebê. Um simples bebê. E sabem por quê? Porque através do bebê, Deus tornou-se vulnerável. Já ouviram essa palavra uma vez? Quando eu ouvi isso, eu fiquei um bocado chocado. Como é que Deus consegue tornar-se vulnerável? Mas é verdade, porque quando ele tornou-se tão vulnerável que a sua vulnerabilidade e obediência o levaram à cruz. Filipenses 2, versículos 6 a 8, os meus versículos favoritos na Bíblia, sem dúvida, sem sombra de dúvida, já há muito tempo. Ele tomou, falar de Jesus, Filipenses, Paulo aqui fala aos Filipenses, ele tomou por natureza, ele que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Mas pelo contrário, privou-se do que era seu, tomou a condição de escravo, tornando-se igual a homens, e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Sabem por que Jesus é chamado maravilhoso conselheiro e príncipe da paz? Tim Keller diz que os melhores conselheiros são aqueles que realmente passam por aquela situação. Eu jamais vou poder aconselhar um pai de forma consistente se eu nunca fui um pai. Mas qualquer pai aqui vai poder aconselhar outro pai de forma muito melhor do que eu, porque eu jamais fui um pai. E Tim Keller, ele diz que, e ele coloca então numa pregação dele essas seguintes palavras: estás a chorar por alguém que já não está mais cá? Pois Jesus também chorou. Estás a orar por algo que Deus não está a responder? Jesus no Getsemane também orou 3 vezes. E Deus não o atendeu. Foste rejeitado? Pois Jesus também foi. Foste traído? Pois Jesus também o foi. Estás só? Na cruz, Jesus também estava só, a carregar o peso dos nossos pecados. Porque Jesus sabe, Ele entende, Ele te conhece, Ele percebe aquilo que nós estamos a passar. E é por isso que Ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Ele conquistou a paz. E por último, então, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Quando João escreveu isso aqui, se calhar João estava a falar sobre a ocasião da transfiguração, em que João, Pedro, Tiago e João realmente viram a glória de Deus na transfiguração no monte. Mas é verdade que a glória de Deus não é vista em um único momento, mas é vista em vários momentos. Mas o que é a glória de Deus? Isto nos leva então ao Antigo Testamento, novamente com Moisés, quando Moisés estava a receber então a grande incumbência de levar o povo ao longo de todo o deserto à Terra Prometida. E Moisés estava a ter muita dificuldade porque o povo era muito teimoso. E Moisés já não queria mais saber nada daquilo, pai. E disse: Deus, se tu não estiver conosco, pai, eu não faço isto. E Deus disse: sim, eu vou estar contigo. E então Moisés perguntou: mas o que é? Pá, mostra-me alguma coisa. Se tu não estiver conosco, pai, eu não faço isso. Mostra-me alguma coisa. Então o que é que foi que Deus falou para ele? Pá, pede-me o que é que tu quiseres e eu vou te responder. Isto está em Êxodo. Êxodo capítulo 33, se quiserem abrir, estão à vontade. Êxodo capítulo 33, versículos 18 e 19. Então Moisés pediu para ver a Deus. Deus disse-lhe: pede o que é que tu quiseres e eu vou te dar. E então o que é que Moisés disse? Eu quero ver a ti. Eu quero ver a tua glória.
E qual foi a resposta de Deus a Moisés? Êxodo capítulo 33, versículo 19. E Deus respondeu: diante de ti farei passar toda a minha bondade. Diante de ti proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Na verdade, não parece fazer sentido, porque Moisés pediu para ver a glória de Deus. E o que é que foi que Deus respondeu? Diante de ti farei passar toda a minha bondade. Mas eu quero ver glória, não bondade. A questão é que a glória é a bondade de Deus. Deus está aqui a revelar que a glória de Deus é expressa através da sua bondade. Portanto, quando nós voltamos ao versículo 14 de João 1, que diz: e vimos a sua glória como a glória do Filho do Pai, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos aqui a perceber então que a graça e a verdade de Deus são a expressão da glória de Jesus. E a glória de Jesus, os discípulos viram todos os dias com os seus próprios olhos e relataram de forma histórica para que hoje nós pudéssemos ter a comprovação disso. Portanto, não é apenas a história da fada madrinha, nós estamos a falar de uma realidade intrínseca que viveu no nosso meio e que nós vimos a sua glória, vimos a sua verdade. Mas é verdade que a maior manifestação da glória de Jesus também foi expressa através da sua morte e da sua exaltação. Agora, por que é que muitas pessoas viram os sinais de Jesus? E nem por isso viram a glória de Jesus. Por exemplo, o jovem rico. O jovem rico teve a oportunidade de falar com Jesus face a face. O jovem rico disse: o que é que eu posso fazer para entrar no céu? Para ver a tua glória. E então Jesus respondeu: vai, vende tudo o que tens e vais conseguir. O jovem rico, naquela situação, não viu a glória de Deus. Ele saiu com o coração entristecido, porque ele dava mais valor às coisas do que realmente ao reino de Deus. Porque é que as mesmas pessoas, Maria, que estava ao pé da cruz, viu a glória de Deus a ser expressa na vida de Jesus, mas a mesma pessoa que estava a pregar Jesus na cruz não viu esta glória? Qual é a diferença entre aquelas pessoas que andaram com Jesus e viram e não viram a glória de Deus? A grande diferença é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós jamais iremos conseguir ver a glória de Deus. E no capítulo 12, no versículo 12, aqui nós estamos no versículo 14, voltem 2 versículos. Versículo 12 do mesmo capítulo 1 de João. Mas todos aqueles que o receberem, todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Reparem qual é a diferença aqui? O crer, o papel do crer na nossa, para nós conseguirmos ver a glória de Deus e tornar-nos filhos de Deus. E eu gostava então de terminar. Pode fazer mais um, se faz favor. Será que nós já vimos a glória de Deus? Será que nós já nos tornamos um filho de Deus? Será que nós já ouvimos a palavra? E aqui eu sublinhei palavra porque eu estou a falar do Logos, Jesus. Será que nós já ouvimos Jesus a falar conosco? É indiferente não. É impossível ficar indiferente. Não é possível nós ouvirmos a mensagem do Evangelho e ficarmos indiferentes àquilo que Deus tem para nos dizer. Portanto, ou nós reagimos com sim ou reagimos como não. É impossível nós reagirmos de forma indiferente. Ou nós aceitamos ou já estamos a rejeitar a mensagem do Evangelho. E por último, em João 20, mesmo capítulo, Jesus diz: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Acho que as palavras já falam por si mesmo.
Nós podemos obedecer a Cristo como uma resposta de obediência, porque Ele deu o exemplo, Ele sofreu, Ele pagou o preço. Que nós possamos ser expressões de Jesus, onde nós estivermos. Que nós também possamos ser expressões de graça e de verdade e de bondade, para que as pessoas possam ver a glória de Deus através da nossa vida. Vamos orar. Pai, humilhamos-nos diante da Tua presença, diante da Tua glória, diante da Tua bondade, porque realmente não há mais o que fazer senão nos convertermos a Ti e entregarmos a nossa vida a Ti, ó Pai, porque Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus eterno, Tu és um Deus que está fora da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo acessível a nós. E ao mesmo tempo próximo e pessoal a nós. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. E damos-te glórias, ó Pai. Que nesta semana, Deus, a Tua glória possa ser vista em nós, Pai. Que nesta semana a Tua glória possa estar a transformar as nossas vidas de forma viva, de forma eficaz, para que nós possamos ser mais parecidos contigo, Pai. Nós oramos isso no poder que há no nome de Jesus. E que a palavra, que o Logos, que Jesus possa tornar-se presente na nossa vida e na nossa família, em cada dia que vivemos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado.